Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje o assunto é para você, mulher, super importante para você. Nós vamos falar da nossa saúde alimentar. E você saiba sobre a alimentação, a autoestima e a superação aí de mitos de ciclo menstrual também. Vamos dar dicas também. E para você que começa aquela dieta, hein? E depois não continua, a gente vai estar conversando. E para falarmos sobre esse assunto, ela está aqui comigo, vai conversar com a gente, tirar nossas dúvidas. É a Raquel Rodrigues, ela é acadêmica em nutrição. Seja bem-vinda, Raquel, ao Entrevistas DPE. Obrigada, prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho mais sobre alimentação, sobre dieta e esclarecer alguns mitos. Muito bom. Raquel, para nosso começo de conversa, né, fala pra gente quais são os mitos mais comuns, né, sobre alimentação e dieta, o que você encontra em mulheres, né, e como podemos superá-las. Nós mulheres temos muito isso, né? Sim. Olha, o mais comum que eu vejo mesmo é as mulheres fazerem muitas dietas restritivas, acharem que tem que cortar pão, que tem que cortar glúten, lactose, tudo isso, e assim elas vão conseguir emagrecer. Também vejo muito mito de mulheres colocando os resultados delas em coisas específicas como manipulados, suplementos, e não fazem o básico, que é se alimentar melhor, fazer uma atividade física, dormir bem. Esquecem do básico e vão para essas alternativas que não têm solução, não geram resultados. E não funcionam, Não funcionam. Além disso, são coisas que não conseguem ser mantidas constantemente. É o mais, assim, grave das mulheres, é que elas vão tentar fazer uma coisa restritiva, que aguentam por um mês, e aí o resto do ano elas não vão aguentar. Exatamente. E aí gera essa má relação com a comida. É sempre assim, pensar em dieta, a mulher já fica em pânico. Um sofrimento. Um sofrimento. Já fica em sofrimento. E não sofrimento. é pra ser assim. Quando chega, ai, nossa, eu já estou em sofrimento. O que tá fazendo? Eu estou fazendo dieta. Exatamente. É aquela dieta que começa e não termina. Exatamente. A pessoa começa ali com restrições de algumas coisas, outras passa fome e depois vem juntar a fome com a vontade de comer. Exatamente. E come tudo que não comeu em um mês, come um dia só. Exatamente. E fala pra gente, muitas mulheres também enfrentam, né, todas essas dificuldades, isso é muito comum, né? Sim. Para manter aí uma alimentação saudável devido à rotina agitada que a gente tem, casa, família, filho, trabalho. Quais são aí as suas principais dicas, né, para ajudar as participantes a se manterem com hábitos saudáveis no dia a dia, que é tão difícil? É bem difícil, principalmente para as mulheres que já são mães, que trabalham, assim, tentar se cuidar e cuidar de outras pessoas é muito complicado. Mas a primeira dica, que não envolve necessariamente a dieta, o treino, é organização. Ter um planejamento do seu dia, saber quais horários você vai estar tendo que fazer a função de casa, a função de esposa, a função de trabalhadora, a função de mãe. E os outros horários que você tem livre, como você consegue encaixar um exercício? Ou entre os horários da sua alimentação, como você consegue encaixar uma coisa mais saudável, verduras, legumes. E acaba que a gente pensa muito nessa dieta para nós, mas é para nossa família, porque é saúde também. Então, tentar incluir, não só pensar nisso, eu vou emagrecer, quero emagrecer, mas no alimento do seu filho também, do seu marido. É um hábito, é o dia a dia. Raquel, você tá terminando, né? Isso, eu terminei Aí esse a semestre. gente ouve muitos relatos, você já vem aí com muita inovação. A gente ouve de muitos nutricionistas falando, você compra ali o biscoito recheado para o seu filho, é uma tecla que sempre estão batendo, né? E não come saudável, você deixa de comprar uma fruta, você deixa de comprar um legume. Estou fazendo essa comparação Sim. porque você vai no mercado hoje e você tenta ser saudável, mas os preços das leguminosas, das verduras, das frutas tá lá em cima. Em relação a isso, o que a gente pode adaptar? O que a gente pode fazer em relação a isso? A preços mesmo. Porque hoje está sendo mais barato você comer besteira do que comer a própria coisa saudável. Realmente, se a gente for comparar, por exemplo, um miojo do que um prato, uma refeição completa, são preços totalmente diferentes. Mas, assim, dá pra gente tentar manejar algumas coisas, né?
Assim como a gente pode gastar um pouco mais com alimentação saudável, muitas pessoas também gastam demais, né? Com alimentação ruim, fazendo muito pedido de comida, né? De entrega e etc. Uma dica é tentar achar esses produtos mais na feira. Na feira a gente consegue uns produtos com valor mais em conta, mas realmente é um pouco mais difícil. Só que assim, não necessariamente você precisa comer todos os legumes, todas as frutas. O que cabe ali no seu bolso e você consegue incluir 1 a 2 porções, já tá ótimo. Melhor do que você tá comendo só besteira, só industrializado. Não só as verduras, os legumes, mas boas opções, assim, do padrão do brasileiro. O arroz e feijão é maravilhoso, frango é uma boa opção, atum enlatado também. Ovo, gente, que é o basicão, é uma ótima opção, é um alimento super completo também. Então, às vezes a gente se engana muito achando que alguns alimentos para nossa dieta são muito caros porque antigamente se tinha isso, colocar lanche castanhas para a pessoa ou um tipo específico de peixe, mas não, é o básico mesmo. A alimentação do brasileiro, num geral, né, do padrão brasileiro, arroz, feijão, carnes e salada, já é um padrão saudável assim para se manter. Muito bem. Como é que a relação entre a alimentação e a autoestima ela pode impactar aí na saúde física e emocional das mulheres? Totalmente, assim, quando a gente olha, né, no aspecto geral, a mulher e o homem têm pressões estéticas totalmente diferentes. A relação da mulher com a alimentação, ela é muito mais severa do que a do homem, por exemplo, porque a maioria deles não sofre essa pressão de estar um pouquinho mais gordinha ou até magra demais, de ter corpo, como falam, né? É uma pressão que as mulheres crescem com isso. Muita menina nova, que não é pra você ter um corpão, você é uma criança, você é um adolescente, mas já tem essa pressão estética de querer ter peito, ter bunda, essas coisas, né? A mulher, ela, por um machismo mesmo, né? Ela já tem essa relação ruim com a alimentação. Então, é realmente muito mais difícil do que para um homem. Só que, como eu falei, depende muito do que você acompanha, porque tem muito esses mitos, né? De você ter uma má relação com a comida, com o exercício, seu sofrimento. Mas é algo que tem sido quebrado, assim. Muitos profissionais da área da saúde, principalmente nutricionistas, têm trazido informações atualizadas. E hoje você vê muitas mulheres que, assim, quando fazem o acompanhamento, aprendem a ter uma boa relação com a alimentação e com o exercício físico. E no que consiste aí a abordagem, né, personalizada que você oferece aí no desafio, né, endorfinadas? Olha só, explica pra gente isso aí, para cada fase do ciclo menstrual. Como é que isso funciona? Explica pra gente essa conversa. Isso é inovador pra mim. Então, o que é o desafio endorfinadas? Eu tenho um Instagram de nutrição, né? E aí, esse Instagram, eu comecei a pensar um pouco em dezembro, porque você sempre vê projeto de início de ano. Vamos fazer o desafio, não sei o quê. Uma febre. Exatamente. As academias ficam extremamente lotadas, assim, e é com boa intenção. Só que algo que eu também observava bastante é que esses desafios e projetos sempre vinham com uma restrição. Desafio 21 dias sem açúcar, essas coisas assim, sabe? E esse é o tipo de coisa que gera esse terrorismo que eu, como futura profissional, sou totalmente contra. E aí eu pensei, como eu consigo trazer um desafio que eu consiga melhorar o hábito dessas mulheres e, ao mesmo tempo, usar desse espaço para estar explicando e desmistificando assuntos. E aí eu criei o desafio. Aí foi um sucesso que eu nem esperava, assim, estourou no nível de mulheres que nem são daqui da cidade, de São Paulo, de Recife, de vários lugares entraram no desafio. E é um desafio totalmente gratuito. E já aí... quero. E ele tá acabando também, mas eu já vou dar atualizações dos próximos passos. Que bom. E aí, nesse desafio, todo dia a gente tem as tarefas para fazer. E essas tarefas são coisas simples, mas que às vezes a gente esquece ou não dá importância. O consumo adequado de água, consumir proteína em todas as refeições, consumir uma porção de verduras, uma porção de legumes. Elas também têm tarefas de atividade física, fazer pelo menos 30 minutos de exercício da preferência delas, do que elas gostem de fazer, com relação também ao sono, ter pelo menos de 7 a 8 horas de sono.
largar o celular 20 minutos antes de dormir. Tem questões também de excesso de cafeína, tá cortado também. E por último, organização. Eu coloquei como um dos pontos do desafio é que elas todos os dias organizassem os dias delas, como ia ser, para aí elas conseguirem incluir essas tarefas. E aí, além disso, dessas tarefas que tem todos os dias eu estava tratando de um tema diferente no grupo. Teve o tema do ciclo menstrual, teve o tema sobre a importância de consumo de água, consumo de proteínas, ou, por exemplo, falando um pouco mais sobre a minha trajetória, como foi para mim, não só como profissional, mas como pessoal, a minha relação com dietas. Todo dia sempre tem um tema com as meninas. E aí eu vou explicando, se elas têm dúvidas, elas conversam comigo e assim, tá sendo maravilhoso, porque assim, à medida que foi acontecendo o desafio, eu fui recebendo muitas mensagens das meninas, de realmente, tô perdendo peso, e assim, não tá sendo difícil, não tá sendo um terror. A minha virada de chave foi a isso que tu colocou de organização, que eu não tava conseguindo fazer exercício porque eu não tinha programado um horário para ir fazer, que eu não conseguia me manter saudável porque eu não organizava o dia de fazer as compras. E também muitas de meninas falando sobre ir ao banheiro, que é muito mais difícil para a mulher, a questão da constipação, que agora com o desafio elas estão conseguindo. Então, tá sendo maravilhoso. Olha só que maravilha, né? E o que você diria, né, para as mulheres que tentam emagrecer ou seguir dietas, né, muito restritivas durante a TPM, a síndrome do pré-menstrual, né, ou a menstruação? Que elas têm que parar. Tem que parar de se privar, de achar que o mundo vai acabar se ela comer a barra de chocolate dela, mas ter consciência. O que eu falo para as meninas, por exemplo, tá no período da TPM, você vai ter uma tendência maior a comer chocolate, a comer doces, mas é uma regra lá. Doce é sobremesa. Então, sempre que você for comer um doce, esteja bem alimentado antes. Consumir um pratão, por exemplo, no dia. O doce está liberado uma vez ao dia. Mas que seja quando você está cheia. Porque a tendência de você comer uma barra de chocolate, né, inteira, é quando você está de estômago vazio. Se você estiver cheia, né, de estômago cheio, a tendência de você conseguir comer aquele pedacinho de chocolate e se manter é, assim, de 70% a 80%. A minha vontade é de comer uma caixa de chocolate inteira. Exatamente. E uma barra de chocolate inteira, porque se não for inteiro, não satisfaz. Pois Olha é. só a gula, gente, É porque... eu tô muito fora do controle. E as mulheres têm muito isso de colocar a culpa no alimento específico, que aquele alimento engorda e acabou. E não é a quantidade que você come. E isso de você se privar faz com que quando tu se priva, vai ter uma hora que tu não vai aguentar. E quando você não aguentar, você vai compensar tudo aquilo que você se privou. Você e pode aí, comer de tudo, né? Pode comer assim de tudo Tem que na ter quantidade regra. certa. Isso. Não pode se exceder, Isso. comer porções grandes. Isso. Então, durante a menstruação, é isso, de tentar se manter bem alimentada. Se você sente essa vontade de comer, não se prive, não faça isso com você, porque esse terrorismo é pior. É pior mesmo. E também tentar manter uma hidratação. Outra coisa também interessante é que o exercício físico ajuda muito na questão das cólicas menstruais. Muita mulher, às vezes, está com dor e... não vou fazer exercício, não vou treinar porque eu tô com dor. Mas o exercício físico faz que você tenha esse alívio da cólica também. Ele ajuda, né? Ajuda. Tem que desmistificar isso, Sim. né? Não, vou fazer isso e isso porque tô assim, porque tô menstruada. Não pode isso, não pode aquilo. Obviamente, quando a gente tá nessa fase da TPM, da menstruação, a força reduz. Então, você não precisa fazer aquele super treino que você faria se tivesse nos dias assim, Lógico, cada um sabe dos seus limites, exatamente, né? mas que você tente fazer algum tipo de movimentação, um cardio, uma bike. Uma caminhada, uma bike. Exatamente. Super saudável, né? Você Sim. sabe até onde o teu corpo exatamente. pode ir, suas limitações, né? Muito bom. E como é que a hidratação, né, e o sono também, eles podem influenciar a saúde das mulheres, né, durante o ciclo menstrual e em um processo de emagrecimento saudável? Nossa, totalmente. O sono interfere tanto para a mulher, tanto para o homem. Quando você não dorme bem, por exemplo, você tem uma tendência maior a comer besteira no outro dia. Você fica muito mais impossível para pegar o que vê pela frente, do que se você tivesse um sono de qualidade. Além disso, o sono de qualidade é essencial também para quem está fazendo musculação, por exemplo. Porque é no sono que a gente consegue reparar as fibras que a gente machucou durante o exercício. Só, eu não sabia disso. O sono é essencial, é essencial. Além disso, para a saúde mental também.
Quando a gente não dorme bem, no outro dia, por exemplo, eu Deus. durmo tarde e acordo cedo demais. É muita responsabilidade em cima da mulher. Aí no outro dia, fica aquele pensamento constante em doce. É uma coisa compulsiva, é horrível. Exatamente. Quando a gente dorme mal, a gente fica muito mais impulsivo. Principalmente pra comer besteira. Olha só, É por isso a científico. importância de dormir bem, que Isso. traz N benefícios. E fala pra gente quais são os principais benefícios, né, de se adotar uma rotina equilibrada, que envolva aí alimentação, exercício físico, hidratação, descanso. Você acabou de falar o sono, né, também. É a questão do bem-estar no geral mesmo. Tanto o bem-estar físico, de você se olhar no espelho, se sentir bem, como o bem-estar mental, porque o exercício físico, uma boa alimentação, eles geram esse bem-estar, assim, espiritual mesmo, da pessoa estar bem, assim, mentalmente. E a questão da saúde no aspecto geral. A maioria das doenças que matam hoje em dia são doenças crônicas, que seriam, assim, a boa parte ali é evitada se você fizesse o básico, uma boa alimentação, um exercício físico. Quantas mortes a gente conseguiria prevenir fazendo o básico? Muitas coisas a gente evitaria, né? Exatamente. Doenças do corpo, muitas coisas aí, dormindo bem, se alimentando bem. Exatamente. E você acredita que a alimentação ela pode ser uma ferramenta poderosa, né, para melhorar o humor, a energia das mulheres, Totalmente. especialmente aí em momentos de estresse e desafios hormonais que a mulher enfrenta, tanto na Totalmente. TPM, quanto também ela chega na meia-idade, vem chegando a menopausa, né? Nossa, assim, a menopausa é um terror para todas as mulheres que estão e que não estão. E aí elas Sim. começam a ter alguns mitos, assim, que, ai, meu metabolismo agora não parou, não funciona mais. E não necessariamente é bem assim. O que geralmente pode acontecer é que o acúmulo de gordura, com o passar dos anos, é diferente. Então, tu pode acumular muito mais gordura visceral, e aí você achar que o seu metabolismo desacelerou com o passar do tempo. Mas o metabolismo, ele vai desacelerar, assim, mais na velhice, A a partir gente dos depois 50. que é mãe também, Isso, né? pois é. Esse acúmulo de gordura é diferente, por isso que ela consegue se ver num aspecto diferente. Outra coisa que impacta, mas você às vezes não tem noção, é a questão da atividade física. O que é atividade física? Não é o exercício físico, é a atividade física. É o quanto você se movimenta durante o dia, tirando o exercício físico. Boa parte do seu dia você passa em pé, você passa sentada, você passa andando. Por exemplo, os meus avós, os seus avós, provavelmente, eram pessoas que eram extremamente ativas. Mesmo sem fazer um exercício físico, musculação, corrida ou coisa do tipo, o dia a dia deles era muito mais ativo do que atualmente o nosso dia. A gente tem muito trabalho em home office, sentado, então a gente passa boa parte do dia, assim, sem estar em movimento. E isso impacta também. É uma forma de aumentar ali o nível de calorias. Então, pode ser que aconteça isso com algumas mulheres, que quando elas eram mais jovens, elas brincavam, corriam, faziam várias coisas, e aí elas tinham um gasto maior no dia delas que hoje elas não têm. E acham que o metabolismo desacelerou. Agora me tira uma dúvida. Ainda hoje eu passei ali com uma amiga e daí ela se queixando, eu tô com dor em tal parte do corpo, eu vou no ortopedista ver o que é isso. Eu falei, tu tá sedentária, né? Ela falou, não, pior que eu não tô não. Eu vou pro sítio, eu capino, eu queimo uns pau lá, faço serviço pesado. Eu digo, eu acho que não é a mesma coisa. Fala pra gente do que a gente fazer uma caminhada, uma pedalada, praticar algum tipo de exercício físico ou aeróbico. Não é a mesma coisa do serviço doméstico. Assim, o importante, obviamente, é se movimentar. Mas o exercício programado, que é o exercício físico, você tem resultados mais positivos em vários aspectos, tanto no aspecto físico quanto no aspecto de saúde. Obviamente que a gente conta com todos esses gastos, como da atividade, como do exercício. Assim como podem ter pessoas que fazem exercício físico e são sedentárias, que acham que 30 minutos no dia é suficiente e o resto do dia elas passam deitadas ou sentadas. Você é sedentário, se tá nesse aspecto é sedentário. Mas, obviamente, que o exercício programado, que é o exercício físico, corrida, musculação, bike, ele gera muito mais resultados do que atividades comuns do dia a dia. Exato. E Raquel, como é que você tem integrado, né, o conhecimento acadêmico com a prática do desafio Endorfinadas, né, para ajudar as mulheres a se superarem as dificuldades aí alimentares durante as diferentes fases do ciclo menstrual? Olha, tudo que eu passo para as meninas é de aprendizado científico, estudando muito, mas muito mesmo, e também de experiências minhas.
Então, eu sempre me uso como referência. Eu sou minha nutricionista atualmente, então eu que faço minha dieta, eu que cuido de mim. Então, além de ter o conhecimento... Gente, ela é linda. Vocês não estão vendo ela, mas ela é linda, perfeita. Uma pele perfeitíssima, toda no lugar. Magérrima. Obrigada. Além de eu ter esse conhecimento, né, dos estudos, tudo que eu vejo e é científico, comprovado, eu aplico em mim. E aí, quando eu aplico em mim, eu tenho respaldo positivo, eu passo para as meninas. Ver os resultados. Exatamente. E aí eu vou falando, olha, gente, eu mostro a minha alimentação. Isso super deu certo. Total, mostro minha alimentação, mostro meu dia a dia. Gente, eu também como besteira, mostro quando eu saio da dieta também, que eu sou humana também, como besteira e tá tudo bem. Você pode sim comer a sua besteira. Com limite, né? Exatamente. Sempre aconselho, eu posso, sei lá, gente, eu vou sair hoje. Mas antes de sair, olha, eu não vou sair de estômago vazio pra não exagerar. Posso a minha refeição livre também. Então, é bem real. E eu tenho tido, assim, ouvido muitas mensagens, assim, que a gente fica com o coração quentinho das meninas falando, assim, que... Muito feedback positivo, sim, né? Sim, e é um feedback positivo, assim, mental mesmo, delas falando que melhorou, assim, que elas achavam que elas iam sofrer muito, mas que tá sendo legal, que elas pretendem manter quando acabar o desafio, que esse é o meu propósito com o desafio. Que as meninas percebam que não é pra ser um terror, não é pra ser, assim, um sofrimento, que... Eu, por exemplo, eu amo me alimentar bem. Eu amo fazer exercício. É algo que, assim, me faz muito, muito bem. E eu queria que elas também tivessem esse sentimento, que parasse de ser algum sofrimento para elas. Então, esse era o propósito do desafio. Que elas aprendessem, né? Usassem... Raquel, eu amo comer muito. O que a gente faz com isso? Eu amo. Eu também como muito. Você tem que ver, tá? Eu como demais. Mas o tanto que eu como, eu gasto também. Nossa, eu preciso muito fazer uma reeducação alimentar, porque o negócio aqui tá sério. É uma briga feia com a balança. Como é que você pretende utilizar aí a sua formação acadêmica, né, para desmistificar os mitos alimentares que ainda afetam muitas mulheres, especialmente sobre o consumo aí de carboidratos, Nossa, né, total. e outras crenças comuns aí que a gente vê no dia a dia? Eu acho que o que mais democratiza a informação atualmente é a internet. Então, por isso, eu sou muito ativa lá. Lá eu consigo alcançar públicos de várias idades, vários tipos de pessoas, daqui de Boa Vista ou de outros locais, e conseguir passar minhas informações. Então, é por lá que eu faço tudo. Eu posto stories, reels, sempre explicando sobre algum assunto específico. Então, lá eu tô tendo muito respaldo positivo disso. De meninas, nossa, eu não fazia ideia que era desse jeito, que dava pra eu comer dessa forma, assim. E além de ter esse respaldo científico, eu também sou o meu exemplo. Então, eu também vou postando, né? Dá para fazer sem sofrer. Exatamente. Porque a gente sofre muito quando tenta fazer uma dieta. Poxa, eu sempre vou nessa sozinha. Eu diminuo a quantidade. Uhum. Só que depois, por um motivo ou outro, a gente tem criança, faz o lanche da criança, e às vezes quando a gente faz uma comidinha gostosa, eu cozinho bem, diga de passagem. E daí eu acabo caindo em tentação e volto para a estaca zero de novo. Isso é algo, assim, bem comum das mulheres, delas estarem se mantendo. E aí, quando elas erram, elas acham que aquele erro, pronto, acabou. E não volta, só não volta. É só você voltar porque era antes e tentar todo tipo se cai e manter. Levanta. Exato. Cai e exato. levanta e às Mas vezes elas a gente não fica naquele caem e efeito sanfona. levantam. Elas caem e dizem assim, não, tá bom, acabou. E não a gente voltam. fica aquele efeito sanfona, né? Você consegue ali, às vezes, até obter ali um resultado, aí a roupa vai afrouxando, a balança vai diminuindo ali, você já começa a ter aquela alegria, mas daí cai tudo por terra de novo. Exato. Isso também é algo, assim, um mito, que é a questão da balança também. Fica aquele efeito também. sanfona, né? Isso. A questão da balança é que muitas mulheres comparam os resultados dela com balança. O certo mesmo é você ver o que você consegue ver no espelho, e roupas também ajudam muito, porque o peso pode variar muito de acordo com a vida da pessoa no geral. Por exemplo, você pode, sei lá, tá fazendo exercício físico, musculação, e o seu peso aumentar. Você vai pensar, eu engordei? Não, na verdade, você pode ter ganhado massa muscular. Massa muscular. Mas o seu peso, ele aumentou. Ou, por exemplo, se você estiver perto da menstruação, o seu peso vai aumentar, porque a menstruação, ela vai ter esse impacto. Então, se basear especificamente pelo peso, assim, no geral, pode causar um terror, assim, que desnecessário. Eu sempre falo para as meninas para elas considerarem mais o que elas estão vendo no espelho e roupas. As roupas conseguem te dar um norte melhor. Ai, o short que eu não estava vestindo agora tá cabendo. Então, tá ótimo, tá indo bem. Então.
Apesar da gente ir lá na balança, se pesar, poxa, eu perdi 400 gramas, eu perdi meio quilo, eu perdi 1 quilo. Aí você, nossa, porque eu perdi 1 quilo, fica aquilo no teu subconsciente e você vai e come 1 quilo de comida depois. É horrível o negócio, é uma coisa séria. E fala pra gente quais as estratégias aí você utiliza, né, para ajudar as mulheres a se manterem aí na motivação ao longo do desafio e superarem as dificuldades naturais de mudanças de hábitos aí alimentares. Eu uso um pouco da minha experiência, né? Como eu falei, eu tenho artrite idiopática juvenil, desde criança. Nossa, novinha já. Exatamente. É um problema, assim, autoimune nas articulações. A gente pensa que só dá depois dos 40, que a gente costuma a se atacar muito. Nossa, passei dos 40, aparece a idade do condor. Eu tenho fibromialgia. Nossa, olha só. Sim. Pois é, por isso, desde criancinha, eu sempre tinha muitas e muitas e muitas crises, assim, todos os dias. E aí, com o passar dos anos, quando eu comecei a fazer musculação, que é um dos tratamentos, né, e me alimentar bem, mudou, assim, completamente. Hoje em dia eu tenho uma crise ou outra, mas, assim, meu aspecto de saúde, nossa, é totalmente diferente. Então, eu sempre tento usar meu exemplo pra inspirar as meninas e falar, gente, parem de olhar só pra estética e emagrecimento e pensem na saúde de vocês, que, assim, muitas meninas novas com colesterol alterado, diabéticas, você não pensa no futuro? Como você se vê com 80 anos? Vivendo a vida que você vive hoje, né? Ou pelo menos, eu sempre falo pra elas tentarem olhar pequenas conquistas, né? Além do estético. Para de pensar só, quando eu vou ser feliz quando eu tiver 60 quilos, quando eu tiver 59. Valoriza teu dia a dia, a tua saúde, tenta olhar isso assim, nossa, agora que eu tô seguindo uma dieta, tô me alimentando melhor, tô fazendo exercício, eu tô me sentindo mais disposta, nossa, meu dia tá muito mais organizado agora, eu tô me sentindo bem. A gente se sente mais leve, né? Exatamente, só que às vezes a gente não percebe porque a gente só tá pensando na balança, só tá pensando naquele corpo. Na estética. Exatamente. Enquanto a gente tem que focar mais na saúde, né? É focar no bem-estar num total. O total do bem-estar, assim, aprender a gostar do processo. Hoje, eu amo o meu processo. Sou muito feliz, assim, fazendo exercício, me alimentando bem, assim. Nossa, agradeço muito a Deus por poder, né, viver isso. Porque a gente sabe que muitas mulheres também... Compartilhar, né? Exato. Com quem não tá conseguindo, Exato. com quem não conseguiu ainda. Raquel, quando é que você vai lançar outro desafio desse? Então... as meninas já estavam me mandando mensagem, perguntando quando vai ter próxima edição, se vai ter próxima edição. Quando eu criei, eu pensei, nossa, isso eu acho que vai fazer sucesso. E eu já pensei, gente, eu mandei para as meninas, falei, essa é a primeira edição. Provavelmente a gente vai sim fazer outras edições. E eu acredito que seja ali para junho por aí eu faço uma segunda edição. Porque assim, tá um trabalho. Meu Deus. Eu acredito. Todos os dias, né? Os 19 dias do desafio, tem 19 Reels pra postar, que são os vídeos no Instagram. Cada vídeo sou eu que faço, sou eu que crio, produzo, faço as edições, o roteiro. Então, assim, tá sendo muito cansativo, mas tá valendo, assim, super a pena. Com certeza. E como é que tá no teu Instagram pro pessoal te acompanhar? Já nessa segunda edição que vai vir aí bombando, eu quero estar nela também. Perfeito. O meu Instagram é @NutriRaquelR. Vocês podem estar acompanhando tudo por lá. Além do desafio, né? Depois do desafio acabar, eu vou continuar postando vários vídeos, várias dicas. Tem muita coisa legal, receita também. Eu falo bastante por lá. Isso é de suma importância pra gente que sempre começa uma dieta e nunca termina. Exato. Acaba pecando de novo, voltando para a estaca zero. Isso serve para mim, tá? E para muitos que estão ouvindo. Sim, aí pra parar gente de ter seguir. Uma má relação com a comida. Exatamente. Não ir com tanta sede ao pote e ter regra, né? Exato. Tudo tem que ter limite. Então tá, Raquel, muito obrigada por essas dicas. Prazer. Mas se você quiser deixar aí uma mensagem final para quem está nos ouvindo, deixa sua mensagem final, que foi ótima a nossa conversa, maravilhosa. Obrigada. Eu queria falar para as mulheres, para elas terem mais paciência com elas mesmas e também procurarem um profissional de verdade. Não irem por internet, por influencer, pensando em remédio, essas coisas assim que se vendem na internet. Tentar fazer o básico e também ter menos medo, né, dessas restrições. E eu acho que o principal é elas tentarem curtir o processo. Como eu falei antes, tentar ver outras coisas além da estética.
enxergar esses pontos no dia a dia. Um ponto importante que você tocou, essa questão da internet, como ela tem essa influência muito grande, né? E a gente, às vezes, acessa uma coisa e a gente vê muito remédios que emagrecem na internet. E muitas pessoas acabam caindo. A gente tem um exemplo de uma cantora que faleceu tomando remédios para emagrecer, que foi a Paulinha Abelha. Ah, pois é. É assim, tem medicações e medicações, né? Tem essas medicações que muitos influencers vendem, né, nos stories e tal. E tem outras medicações que são prescrição médica. Realmente, assim, tem comprovação científica. E, obviamente, você tem que ir no médico. Você não vá procurar clandestino essas medicações, assim, porque a chance de dar um problema é grande. Com o acompanhamento médico, tudo bem. Acompanhamento médico geralmente vem com um acompanhamento nutricional. Mas essas medicações são extremamente perigosas, assim, para você ter uma alteração ali no problema no coração ou coisa do tipo. Ou, além disso, pode ser muito dinheiro gastado no lixo. Assim, você tá procurando, assim, uma solução que não existe, né? Tá depositando num comprimido ali que não vai resolver seu problema, sem nem tentar fazer o básico. Inclusive, esse foi o tema do meu Reels de hoje. Para as meninas pararem de depositar todas as chances e os resultados dela num suplemento em vez de fazer o básico. Aí eu até dei o exemplo, nossa, você pega, compra o remédio pra emagrecer e toma ele com Coca-Cola normal. Como é que você vai emagrecer? Você não vai emagrecer. Você tem que tentar pelo menos fazer o básico. Se o básico ali não estiver funcionando, procurar médico para te auxiliar e, principalmente, um nutricionista. Inclusive, a última moda de agora é a sibutramina. Tem Eles estão usando também, muito. Uma também que era absurdo, da Tênia. Eu não sei se você ouviu. Não, esse eu não ouvi falar. As mulheres engolindo pra Tênia comer o alimento Nossa, delas. que horror! Absurdo, absurdo, assim, você pode, assim... Enquanto tem pessoas que fazem cirurgias para retirar aquilo ali. Exatamente, mas pra comer e conseguir emagrecer, é absurdo, assim. E também, a gente pensa também em qualidade de emagrecimento. Eu sempre falo pra ela, se você não liga pra sua saúde, tá, então vamos te falar aqui o que vai acontecer se você emagrecer de forma restritiva. Quando você emagrece, assim, no geral, de forma restritiva, a chance de você perder massa muscular, por exemplo, é altíssima. Você vai ficar flácida. Tipo assim, você pode estar magra, mas assim, você vai estar magra e mole. Assim, aquela magra capenga que a gente fala, né? Exato. A pessoa que parece que a pessoa não tá com vida, não tá com saúde, assim, é estado de desnutrição, não é estar magra. E independentemente da idade, né? Porque às vezes a gente passa, porque eu passei dos 40, eu tô assim com flacidez. Não é, a gente vê meninas novas que às vezes faz uma bariátrica, e tem aquele processo de emagrecimento com muita flacidez. Totalmente. Não só a flacidez, mas queda de cabelo, unha extremamente fraca, a pele ressecada, tudo. A alimentação tem impacto em tudo isso. A alimentação pode ajudar, né? Exatamente. Muito bom. Raquel, foi ótimo conversar com você. Perfeito. Volte sempre para dicas maravilhosas como essa. Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Perfeito. Gente, nós conversamos com Raquel, acadêmica de nutrição, aqui no Entrevistas DPE. Falamos sobre alimentação, autoestima e superação e desmistificando aí muitas coisas. Para você que nos ouviu, meu muito obrigada. Para você que nos acompanhou. Eu vou ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Eu sou a Adriana Paulino e até a próxima. Tchau, tchau.